Olá, amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Sintam-se todos abraçados e acolhidos por essa casa que neste momento visita o seu lar, que uma equipe espiritual de Dr. Augusto Silva nos ampara e nos ilumina, que possamos sentir essa presença amiga, esse amparo, esse remédio, esse bálsamo que nos é ofertado. E como toda quarta-feira nós estamos estudando as cartas de Paulo, hoje nós vamos dar continuidade e o versículo de hoje é a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, em que o Emmanuel destacou o seguinte trecho: servindo de boa vontade ao Senhor. E a base das reflexões de hoje está na obra Ceifa de Luz, é o capítulo 62, intitulado Por Amor a Deus. E a área de estudo intitulou essa palestra como o trabalho que Deus te confia. Como pode observar, hoje é uma continuação da palestra de semana passada, em que o nosso irmão Aloísio trouxe muito a questão do trabalho. Qual a importância, como devemos agir, que todos nós temos uma missão, uma tarefa a ser cumprida, e ela é única. Ela pertence a cada um de nós, e ela é intransferível. Ela está aqui para as nossas mãos agir. E hoje nós vamos trazer a questão da tarefa que o Pai confia a nós. E antes da gente adentrar ao Emmanuel, eu gostaria de trazer uma analogia, é a questão do nosso estudo aqui no planeta Terra. Como que é o nosso caminhar ao longo da vida. E na questão da faculdade, por exemplo, todos que ingressam em um curso superior, há ali um investimento, né, um investimento material, às vezes o pagamento de uma mensalidade, o investimento no próprio material de estudo, os livros, né, as cópias e tudo mais que é necessário para estar dando continuidade nesse caminho dentro do curso superior. A família que se entrega, que se renuncia para que aquele filho, ou para um irmão, ou para um sobrinho, um afilhado possa estar, ou até mesmo um amigo, possa estar ali concluindo os seus estudos naquela escolha que foi feita. E a entrega pessoal, né, um investimento pessoal, em que a pessoa se dedica ali por anos, todo aquele estudo, a sua vida mesmo, renunciando a algumas atividades para poder estar concluindo aquela faculdade. E após alguns anos, né, vem ali a recompensa, o retorno, a formatura, e quando se conclui, tem a expectativa de estar conseguindo um emprego na área em que se estudou, na área em que se dedicou por tanto tempo. E aí, quando consegue, assim, um emprego na sua área, a expectativa é de um crescimento, de manter ali naquela empresa, ou até mesmo um cargo público, em que a pessoa mantém ali os estudos, focado ainda mais nas atividades que exerce, e ali crescendo. E a pessoa encontra-se ali também a sua realização pessoal, profissional, ou algumas vezes não consegue trabalhar na área em que fez o curso superior, mas tem garantido ali a sua sobrevivência. E muitos, quando a vida se encaminha e é maleável aos caminhos da vida, aceitando que muitas vezes não foi para a sua área desejada, mas para o melhor caminho, tem-se a sobrevivência, mas tem também a sua realização profissional. Consegue encontrar ali um bom motivo para estar dando continuidade ao trabalho. Após algum tempo, vem a aposentadoria, né, que todos almejam, depois de muitos anos de entrega naquela tarefa, naquele emprego, né, então vem assim os dias de descanso. E o que isso tem a ver com o nosso caminhar espiritual? Vamos colocar aí como o mundo espiritual a nossa faculdade, né, fazendo uma analogia bem rasa, né? Quando
nós estamos lá no plano espiritual, em que denominamos erraticidade, né? A vida na erraticidade, a gente passa um período ali estudando, analisando, vendo os nossos livros, que são as nossas reencarnações passadas, analisando os nossos pontos fortes e menos fortes, né? Aqueles que devemos estar trabalhando. Então, é como se fosse uma faculdade. E aí a gente escolhe um ponto a ser trabalhado, estuda sobre ele, como melhor vencer, traça-se, né, metas, planeja-se uma nova oportunidade, e aí a gente ganha um emprego, que é a nossa vida aqui na Terra, para poder estar colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E aí chega o momento da nossa aposentadoria, e aí a gente retorna ao mundo espiritual, porque nós somos de lá. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para o crescimento. É o que muitos acreditam que a reencarnação é um castigo. Mas a gente vai entender que não. E Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 167, ele pergunta qual que seria o objetivo, então, da reencarnação. E os espíritos respondem, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? E na questão 168, eles colocam: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante, na senda do progresso. Então, todos nós estamos, entre aspas, condenados a caminhar adiante, a progredir. Então, cada encarnação, cada vida é uma oportunidade de crescimento para nós e vai refletir na humanidade. Nós estamos em um mundo para agir e refletir no bem, não para manter esse egoísmo, esse orgulho arraigado que é meu, somente eu. Não. Nós estamos totalmente conectados. E aí esse é o objetivo. Pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu lá no mundo espiritual e aplicar aqui. Só que aí tem o véu do esquecimento. Graças a Deus. Porque assim a gente consegue viver mais leve, mais serenos, compreendendo que cada dia é uma nova oportunidade. Compreendendo que aquele que nos acolhe em seu lar é por amor, é por carinho, é por desejo de melhora. E aí, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, tem um item que traz sobre a necessidade da reencarnação, em que o Espírito São Luís assim escreve para nós: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhes confia. Deus tem de distribuir tudo igualmente, por todos os filhos. Assim é que se estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. A encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. Então, nós estamos aqui de passagem. Adquirimos a nossa passagem no dia que reencarnamos e ali já estava a passagem de volta. É claro que, ao longo do nosso caminhar, a gente pode adiantar ou adiar essa passagem de volta, né? Temos grandes exemplos, como Dona Ivone, em que é considerada completista, né, 2 vezes, porque ela conseguiu prorrogar o seu retorno, porque ela desenvolveu um grande trabalho para a humanidade, assim como o Chico. Mas, se agirmos ainda apegados, arraigados na vaidade, no orgulho, no egoísmo, nós vamos estar consumindo energia desnecessária.
estaremos deteriorando o nosso corpo, gastando fluido vital com coisas que não são úteis para a nossa manutenção. E aí é claro que esse instrumento, que é o nosso corpo, ele vai estar se deteriorando mais rápido. Mas voltando aqui para São Luís, o Pai confiou a nós uma nova oportunidade. Então, voltando à questão do emprego, a gente está ali, aquele representante, um gerente, um coordenador, ou até mesmo um diretor, ele nos está recebendo na sua empresa. Ele confia em nós uma tarefa. Assim é o Pai. A gente estava lá no mundo espiritual, conversou com o nosso mentor, falou para eles, eu quero trabalhar esse ponto. Para trabalhar isso, eu preciso estar lá na Terra. Preciso de ajuda para estar lá. Então, estuda. Planejando tudo, e o Pai deu essa oportunidade. E é como São Luís coloca, ele dá igualmente para todos. Ele não põe diferente para um, para outros, não. Para todos é igual. Não tem diferença. É claro que alguns de nós vamos caminhar mais rápidos, outros menos. E aí o importante, voltando à questão do progresso da humanidade, é estarmos juntos. Aquele que está ao nosso lado, que precisa de um amparo, de uma mão, vamos ofertar. Vamos ofertar uma boa mensagem, um carinho, um levanta-te, eu estou aqui para te ouvir, menos julgamento. Lembrar sempre que estamos de passagem. Então, aproveitar cada segundo, porque isso é muito sagrado. Porque quando a passagem de volta chegar aqui nas nossas mãos e a gente ter que embarcar no ônibus do mundo espiritual, não tem como voltar. Então, por isso, aproveitar cada segundo. Agradecer sempre, amar muito e compreender que todos nós somos filhos de Deus. Na obra O Porquê da Vida, abrindo um parênteses, nós estamos estudando, né, a obra O Porquê da Vida toda segunda-feira, às 19h30, pelo Google Meet. Acesse o site do Centro Espírita Augusto Silva e acompanhe a programação. E lá, nessa obra, o capítulo 5, Leon Denis trabalha as vidas sucessivas. E ele coloca um seguinte parágrafo para nós. Quando compenetrar da grandeza de sua missão, o ser humano saberá desprender-se melhor daquilo que o rebaixa e abate. Saberá governar-se criteriosamente, preparar pelos seus esforços a união fecunda dos homens em uma grande família de irmãos. Todos nós temos uma missão e todos nós estamos capacitados para cumprir. É aquela frase que a gente vai encontrar na obra de André Luiz, né, Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, quando a gente toma consciência de verdade da nossa missão, a gente para de comparar, a gente gosta muito de olhar o outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, a gente acha que é assim, né? Quando a gente parar de olhar para o outro, colocar o outro abaixo ou muito superior, quando a gente nos posicionar de verdade na vida, nada vai nos abater. Observe em sua vida o que te motiva. Porque quando a gente se entrega a uma atividade que nos motiva, nada nos segura. É só a gente observar. Nós vamos longe quando a gente se entrega. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Se entregar. Esquecer as adversidades, esquecer as dificuldades, os desafios. São apenas oportunidades de crescimento. Tá difícil? Vou continuar caminhando. Ali à frente vai ser mais fácil. Tem uma tempestade aqui agora, amanhã tem sol e um arco-íris lindo para nos iluminar. E Leon Denis ainda coloca assim: para caminhar com segurança, é necessário saber aonde se vai. Nós estamos muito entregues a essa multidão.
Ah, essa multidão está indo para cá, eu vou para cá. Ah, está indo para lá, eu estou indo para lá. Mas para onde que está indo? Ah, não sei, está todo mundo indo. Não, temos que saber para onde nós vamos. Qual caminho queremos seguir? O que queremos intimamente trabalhar? E para isso é necessário silêncio, porque a voz que vai falar é do espírito, não é essa voz aqui do corpo, não. Então, por isso, o silenciar. E aí nós vamos acessar a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. E lá está escrito intimamente o que queremos trabalhar. Todos nós sabemos o que viemos aqui fazer. Ah, mas tem o véu do esquecimento. Para saber a nossa missão, não. Mas é necessário acalentar. Ficar intimamente conectado com a nossa essência. Porque trabalhar na missão de melhorarmos muitas vezes dói. É necessário uma mudança de vida. E para que sair da zona de conforto? Não é? Muitas vezes nos acostumamos até com as dores que já passamos. E para que ter dor nova? Para crescer. E muitas vezes não vai doer. Às vezes a gente acha que vai doer, mas não. Então, estar em contato com o alto, consigo mesmo. E ele ainda coloca: é configurando os nossos atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente para a própria melhoria e do meio social. O importante é discernir essas leis, determinar os deveres que ela nos impõe, prever as consequências de suas ações. Então, é a gente realmente compreender, estudar. Por isso a doutrina espírita nos chama o tempo todo para esse estudo, nos chama o tempo todo para estar em contato com as obras e com a espiritualidade. E aí, fazendo a analogia de novo, vamos voltar lá na empresa, né, que a gente foi entregar o nosso currículo. Quando a gente estava procurando um emprego, fazia esse estudo antes, né? Apresentava o currículo, olhava quais são os modelos mais adequados para se fazer um currículo, o que deve conter nesse currículo, quais são os dados importantes, e aí começa a estudar a empresa, qual que é a missão, qual que é o objetivo, o que essa empresa trabalha, ela tem uma filial, várias filiais, qual que é o meio de trabalho, onde que ela atua. E aí a gente começa a conhecer quais são os benefícios que essa empresa vai estar ofertando, né? Plano de saúde, seguro de vida, auxílio transporte. Ah, não tem nada, é ao lado da minha casa, é longe. Enfim, a gente faz todo um apanhado, né? E aí a gente passa ali para aquele processo de contratação, né? Às vezes entrevista, prova, e é efetivado, conquista ali aquele cargo, né? E quando a gente está iniciando nessa empresa, muitos até oferecem, né, uma semana, alguns dias de treinamento para compreender o código de conduta da empresa, vai se trabalhar com tecnologia, até tem algumas empresas que configuram e-mails, assinaturas, os computadores, se tem que estar caminhando dentro da empresa, como que é esse caminhar? Então, é ensinado ali aquela lista de tarefa para poder aprender. E do outro lado, né, porque a gente tem essa entrega, né, o empregado ali, do outro lado tem o superior, né, aquele que assina a carteira, digamos assim, né, o gerente, o diretor, ele está ali também na expectativa. Apresentou esse currículo, né, trabalhou tantos anos na área, então vamos ver o que será apresentado ao longo do trabalho. Ele confia para aquele empregado a sua empresa, ele confia uma tarefa para ele entrega, né? E nessa entrega, todos tomam decisões, o empregado, o superior, todos precisam prever as consequências ao tomar uma decisão, em qualquer posição que esteja.
E todos têm que cumprir a sua tarefa e cumprir com aquela missão, porque é muito bonito estar ali exposto num site, no, no outdoor, mas se ninguém cumpre, né? E lembrar sempre, ninguém é maior ou menor. Todos estão ali na posição em que se deve estar. Conquistou aquilo, né, aquele cargo, de acordo com as suas qualificações, com a sua experiência. E eu gostaria de chamar a atenção e divulgar aqui o Palavras de Vida Eterna deste domingo, que estudou a tua obra, em que trouxe as reflexões sobre a importância da tarefa, cada um desempenha, e a gente não ficar nessa comparação. E aí, nessa empresa, nós estamos como uma grande engrenagem, cada um cumprindo com a sua tarefa juntos para produzir algo melhor. E é o que nós fazemos ao longo da vida. E é por isso que nós estamos aqui, para fazer algo melhor. E queria destacar uma frase do Chico, que ele coloca: ninguém cruza nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Então, tudo tem um porquê, não existe coincidência. Tudo está certo, né? E lembrando a carta de Paulo, trazendo aqui o versículo completo. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não os homens. É reconhecer o divino no outro, compreender ali que tem um irmão de luz, de amor, compreender que, por mais difícil que pareça, é o estado evolutivo dele naquele momento. A gente, por um acaso, o tempo todo xinga uma criança? Não. A gente o educa, ensina aquela criança a caminhar diferente, falar diferente, agir de forma com conduta, né? E o pai, ele nos confiou um trabalho. O que é confiar? Confiar, ele vem da palavra do latim que é confidere, que significa acreditar plenamente, confiar, acreditar com firmeza. Então, o Pai confia em nós. Por que não vamos confiar em nós, então? Por que vamos nos permanecer abatidos, como Leon Denis colocou? Não. E se ele confia, ele também dá o amparo. E aí Emmanuel coloca para nós, na lição do Ceifa de Luz, né? Não importa que o filho problema te arranque lágrimas de aflição, se o abraças na condição de criatura eterna que Deus te deu a encaminhar. Não existe sofrimento na abnegação em favor de pais insensíveis, se eles te consagram na certeza do que os que encontrastes por benfeitores é que Deus te guiou, a fim de que o entendas e auxilies no reajustamento necessário. Não há dor no sacrifício por alguém no lar ou no grupo social, se temos nesse alguém a presença de uma criatura difícil que Deus colocou em nosso caminho para lhe servirmos de apoio. Não existem lágrimas nos encargos de auxílio ao próximo. Basta, às vezes, ensadas de aversões gratuitas, se a acolhemos por serviço que Deus nos entrega, no qual se apagam os impulsos da personalidade, a fim de que nos transformemos em auxílio aos semelhantes. Então, Emmanuel vem trazendo esses exemplos, né, do nosso dia a dia. Se nós entendemos que tudo aquilo que chega para nós é a oportunidade que Deus nos oferta, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento. Haverá motivação para a gente continuar caminhando. E lembrar sempre que o amparo existe. No meio da academia, o pessoal usa uma frase que, particularmente, não aprecio, né? Mas eu escuto muito, né? Às vezes a pessoa está ali naquela disciplina, às vezes estão nessa época muito frio, e o pessoal, né? Nossa, você vê, e o que o pessoal responde? Eu vim na força do ódio. Não, gente. A força do ódio, ela não serve para nos motivar nunca. O ódio simplesmente desestrutura, desune, traz a quebra, a ruptura. Não.
E são nesses pequenos detalhes que às vezes a gente está acostumado a falar que nós temos que mudar. Porque, é como eu disse, a gente vai seguindo a multidão. Ah, está acostumado a falar na força do ódio, também vou falar, não, estou aqui, mesmo diante da dificuldade do frio, da chuva, de alguma dor em particular no corpo, estou aqui na força da disciplina, na força do alto amor, na busca da melhoria. Tá? Então, nós estamos aqui reencarnados com a força do Pai, com a confiança dele, com o amparo de Deus. E o amor dele é gigantesco. Então, confiemos. Confiemos que se está diante de nós é oportunidade de crescimento, de burilamento de todos nós. E Emmanuel finaliza a lição da seguinte forma: aceita a responsabilidade em tuas mãos, ou as provas que o tempo te trouxe por trabalho que Deus te confia, trabalhando e servindo, compreendendo e auxiliando aos outros, por amor a Deus, e mais depressa te desfarás de quaisquer sombra do passado, liquidando débitos e culpas em serviço de amor a Deus, porque o amor a Deus se te fará luz no coração, fazendo-te viver ao sol do porvir. Então, que possamos nos entregar a isso, confiantes sempre no bem, naquela luz que brilha em cada um de nós e no nosso irmão. Por mais diferente, difícil que seja, confiemos, porque o Pai nos espera e Jesus está de braços abertos, nos acolhendo, hoje e sempre. Muita paz a todos, estejam com Deus e até a próxima oportunidade de palestra e de reflexões.